Oi, pessoal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre amar a si mesmo, amar o seu corpo para amar o outro. E eu creio que esse seja um tema muito importante, porque a maioria das mulheres tem problemas com o seu corpo, problemas ou dificuldades em se aceitar, em amar o seu próprio corpo. E isso não apenas é uma questão sistêmica, como uma questão histórica. A gente observa que as mulheres, ao longo de muitos e muitos séculos, vêm sendo tratadas como objeto, né? Como pertencentes a algo ou a alguém. E dentro desse pertencimento a algo ou a alguém, as mulheres vêm se adaptando para poder então agradar, para poder então serem melhor vistas. Isso criou uma deturpação diante daquilo que realmente quem ela é. A gente vai ver que a era patriarcal vem durando aí mais de 8.000 anos, e essa era patriarcal, ela determinou, dentro do ponto de vista psicológico, dentro do ponto de vista físico e emocional, como as mulheres deveriam ser. Então a gente vai ver lá nas eras antigas, né, os pintores, principalmente mais famosos, retratavam as mulheres um pouquinho mais cheinhas, né, um pouquinho mais voluptuosas, com mais curvas. E com o passar do tempo, agora na era moderna, a gente vai ver que as mulheres bonitas são retratadas como sendo magras, quase que esqueléticas. E isso acaba sendo uma neurose para as mulheres que não aceitam o seu corpo. Tanto que a maior vulnerabilidade de uma mulher é a aceitação do corpo. Para muitas mulheres é difícil mostrar o seu corpo e aceitar o corpo e aceitar quem ela é, justamente por essas crenças, por essa dor que vem acontecendo ao longo de séculos, ao longo de milênios, que vem tirando da mulher o poder, vem tirando da mulher a capacidade de se sentir confortável dentro dela mesma. E em paralelo ou em comum acordo com essa história de mundo, a gente vai ver a história sistêmica, né? O quanto a não aceitação do corpo, o quanto a baixa autoestima está correlacionada à não aceitação do paterno e do materno na nossa própria vida. Gente, vamos entender algo que é muito, muito, muito precioso, né? Eu, você, qualquer ser humano, nós somos metade mãe e metade pai. Então, metade de mim, o meu nariz, a minha boca, o meu cabelo, o meu corpo, o meu quadril, os meus seios, enfim, metade de mim vem da minha mãe e de toda a história do sistema familiar dela, e a outra metade minha é do meu pai, de toda a história sistêmica. Então, às vezes a gente pode até dizer assim, meus olhos são do meu avô, ou o meu sorriso é igual da minha mãe, que é igual da minha avó, que é igual a da minha bisavó, ou o meu nariz é igual da minha bisavó, do meu avô, enfim. A gente carrega todo o nosso corpo, é um concentrado e um resumo de tudo aquilo que aconteceu lá atrás do nosso sistema familiar. Então, quando a gente tem uma autoestima baixa, isso também pode ser visto através da não aceitação do paterno ou da não aceitação do materno nas nossas vidas. Quando eu rejeito algo da minha mãe, quando eu rejeito algo da história da minha mãe, quando eu rejeito algo que vem através de gerações da minha mãe, eu estou rejeitando uma parte de mim. E o mesmo acontece com relação ao paterno. Então, quando a gente tem essas dificuldades, essas exclusões do nosso sistema, a gente acaba tendo uma dificuldade de autoestima. Muitas mulheres consideram a autoestima como sendo um processo apenas externo do corpo, que é aquilo que por muitos séculos vem sido julgado. Só que a aceitação de você mesmo é o que compõe uma qualidade ou um bem-estar do teu corpo. Então, se você consegue olhar para de onde você veio, qual é a tua estrutura familiar, tudo que aconteceu na tua infância, né? E você consegue aceitar tudo isso através de um percurso, através de um processo de trabalho interno, de cura interna, tu com certeza vai entrar num equilíbrio com o teu corpo, porque o teu corpo não vai mais sofrer, tanto porque ele vai ganhar peso, porque ele vai perder peso, tanto porque ele não vai necessitar tirar alguma parte dele, como em muitas doenças, porque a gente sabe que as doenças, elas são de fundo emocional, psicológico, mental. Então, muitas doenças fazem com que a gente precise tirar uma parte do nosso corpo.
E muitas vezes a autoaceitação e a autoestima quebram uma pessoa por não conseguir ver que essa parte desse corpo saiu, né? Como eu tenho um caso de um cliente meu, que ele teve que amputar o braço em função de um acidente que ele teve quando criança, que ele pegou um fio desencapado, então ele teve um choque muito severo e foi obrigado a tirar o braço. E isso é o karma da vida dele, porque todas as fotos que ele posta de lado. Ele nunca posta uma foto mostrando que tá faltando um braço, né? E ele deixa para revelar isso para as pessoas, né? Principalmente para as mulheres, quando vai no primeiro encontro. E até hoje ele já tá com 40 e poucos anos e não tá casado. Claro, ele não se aceita, a autoestima dele é baixa, porque ele acredita que se ele mostrar desde o início que ele não tem um braço, as mulheres vão rejeitar ele. E isso é uma grande ilusão. É justamente porque ele se nega que os outros negam ele. E isso faz parte da história sistêmica dele, que é o que a gente vem trabalhando para que ele possa recuperar a autoestima, porque aquilo significa algo. O fato dele ter perdido esse braço numa fase tão pequena, tão infantil dele, significa uma repetição. Então tem uma história por trás, que é o que a gente está buscando trabalhar em terapia e em constelação, para que ele possa se aceitar o próprio corpo e aquilo que ele carrega, que são as marcas da própria história. E isso é o valoroso para que você possa ter uma autoestima alta. Se você não aceita a sua própria história, tudo aquilo que você viveu, os acertos e os erros, o positivo e o negativo, os 1000 passos para frente que você deu e daqui a pouco os 2000 para trás que você deu, você não vai ter uma autoestima boa. Quantas são as pessoas que mentalmente se corroem? Eu mesmo fui uma pessoa que eu diria que dentro de mim existem duas pessoas, né? Como eu acho que todo mundo existe duas pessoas dentro de si. Uma que é a boa e outra que é a má. E a má sempre conseguia ter uma voz mais alta do que da boa, né? Era sempre uma voz muito alta no sentido de você não tá fazendo bom o suficiente, você não é bom o suficiente, você tem que emagrecer mais, você tem que ficar mais bonita, porque você tá feia assim, quem é que vai te querer desse jeito? Olha como é que você veste, olha como é que você caminha, olha como você come, olha o que você faz, olha como você pisca. Gente, chegou ao cúmulo de eu cismar que eu piscava rápido demais e que as pessoas se irritavam com o meu piscar. Então, isso são níveis de não aceitação muito profundos. E o quanto eu não me aceitava, o quanto eu não me amava, o quanto eu não me acolhia. E é claro que isso também vem de um fundo emocional, né? Porque muitas vezes na nossa infância, nós tivemos, eu falo por mim também e por tantas outras pessoas, tiveram infâncias difíceis, onde o pai e a mãe estavam ocupados resolvendo as próprias questões emocionais, ou, né, do que estava ocorrendo naquele momento da tua gestação e da tua infância, e que não tiveram tempo para você, que não tiveram tempo para se dedicar para você, para te dar carinho, para te dar amor. Então a criança, assim como eu também, fui sentindo que o que eu sentia não tinha valor. Então aquilo foi sendo deixado de lado. Então, o que eu sentia podia ser visto em outro momento, o que eu sentia não precisava ser visto naquela hora, o que eu sentia não tinha importância. Isso também é um sinônimo de se desvalorizar, é um sinônimo de colocar a tua autoestima mais baixa. Porque cada vez que a gente vai se deixando de lado, cada vez que a gente vai se julgando para menos, cada vez que a gente vai se colocando num lugar de inferioridade, a nossa autoestima vai lá no pé. E daí o que acontece? A gente vai ficar refém, ou às vezes escravos do mundo externo. Então eu tenho que malhar bastante para ser muito boa, eu tenho que ser muito inteligente para ser reconhecida, ou eu tenho que ser muito ágil para poder ser perfeita. Porque na verdade eu quero aceitação externa, porque eu não tenho uma aceitação interna. E foi como uma cliente minha, ela é maquiadora maravilhosa, ela é incrível como sendo maquiadora, e ela é muito criativa, é muito expressiva naquilo que ela faz. Só que, olha que interessante, ela queria fazer um desenvolvimento de um curso dela online. E estava estudando ferramenta e tal. Só que ela disse para mim, Fê, eu não consigo colocar em ordem quais materiais eu faço primeiro. E eu falei para ela, eu também não, eu não consigo fazer isso. E quem faz isso, quem fez isso para mim foi a Adri, que é quem tá gravando agora para nós.
E o mais interessante é reconhecer que essa não é uma característica minha, de organizar. A minha característica é de criar. Eu vou lá e crio, mas eu não consigo ir lá e realizar e fazer. E se eu ficasse me prendendo, me julgando, me culpando porque eu não conseguia fazer e organizar, minha autoestima ia lá no pé, porque eu ia estar me julgando por algo que não é a minha verdade, não é o que eu sou, não é a minha expressão. Então a gente tem que ter muita consciência de quem nós somos, do que nós conseguimos ou não dar conta. E daí sim, aquilo que a gente não dá conta, a gente pede auxílio, a gente encontra outras pessoas que saibam fazer aquilo que a gente não sabe melhor. E quando a gente se dá esse passo, se permite fazer desta forma, a nossa autoestima fica lá em cima, porque a gente está se dando valor, porque a gente está aceitando as nossas capacidades e também as nossas não capacidades. E claro que isso tem muito a ver com o nosso sistema familiar. O meu sistema familiar, ele é extremamente criativo. Ele não é um sistema organizado, assim como são os sistemas onde tem muitos funcionários públicos e tem poucas pessoas que são empreendedoras. Não quer dizer que você não possa desenvolver isso. Pode, mas às vezes o custo é muito alto e você vai estar deixando de realmente olhar para aquilo que é você. Então, essa expressão, ela é fundamental para que você possa manter a sua autoestima lá em cima, que vai reverberar no teu corpo físico, que vai reverberar no teu corpo emocional e que vai reverberar no teu corpo mental. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham compreendido aquilo que eu quis passar com relação a todo esse conteúdo e até o próximo.